Olá, bom dia, mais um Questão de Direito. Então, hoje o tema tem muita relevância social. Existe uma confusão, uma divulgação de muitas informações equivocadas a respeito da reforma previdenciária. Então, vamos entender isso e aí sim, de forma neutra, você vai dar a sua conclusão, ok? Professor, o que é reforma previdenciária? O que é que estão falando aí? Então, vamos entender isso. Nós temos a Constituição Federal. Nossa Constituição é de 1988. Constituição Federal é o poder constituinte, a vontade do povo. A nossa Constituição ela é escrita, né? Ela é codificada. Então não são documentos esparsos, separados por aí, não. É uma Constituição escrita, uma Constituição codificada, ou seja, eu consigo pegar na Constituição. A pessoa vai pegar na Constituição, aqui ó, eu consigo pegar como se fosse um livro. A nossa Constituição é o relato do poder do povo, da vontade do povo. Isso chama poder constituinte originário, que cria uma Constituição. Quando eu falo de direito constitucional, de Constituição Federal, a nossa Constituição tem um poderzinho dentro dela que permite a Constituição ser atualizada. Então a nossa Constituição pode ser atualizada. Ah, por qualquer coisa, professor, por lei ordinária, por medida provisória, por qualquer coisa. Não. A nossa Constituição só pode ser atualizada pela emenda constitucional. A única forma que nós temos de alterar a Constituição Federal e atualizar a Constituição Federal é a emenda constitucional. Não tem outra forma. A única forma que a gente consegue alterar, atualizar a Constituição Federal é através da emenda constitucional. Emenda constitucional é simples, qualquer um pode propor. Não, nós temos um artigo específico, que é o artigo 60 da Constituição Federal, que fala como que é feita, por quem pode ser proposta essa emenda constitucional. Então, a emenda constitucional, olha só, proposta, né, de emenda constitucional, ela é prevista no artigo 60 da própria Constituição Federal. Professor, quem pode propor uma emenda constitucional? Vamos entender isso, vamos entender a coisa do começo. Quem pode propor? 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Só eles? Só o terço do mínimo da Câmara dos Deputados do Senado Federal? Não. Além deles, também o presidente da República, que é o caso dessa PEC que a gente vai falar já já. E 3, de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação. Ou seja, proposta de emenda constitucional não é o povo, não é o cidadão. São esses entes, são esses legitimados que podem propor. Então, o Senado pode propor, a Câmara de Deputados, o presidente pode propor e ainda mais da metade das assembleias legislativas. Então, quem pode fazer proposta de emenda constitucional? Só esses. Então, essas emendas constitucionais, elas só podem ser feitas, elaboradas e propostas por eles. E aí sim, ingressamos no nosso assunto. Professor, tudo eu posso fazer emenda constitucional? Qualquer coisa eu posso fazer emenda constitucional? Nem de tudo, existem proteções. Existem situações que eu não posso emendar a Constituição Federal. Primeira situação, que é muito importante você saber, são situações temporais, circunstanciais. Ou seja, se o Brasil vive um estado de sítio, um estado de defesa, uma intervenção federal, eu não consigo alterar a Constituição Federal. Então, se ocorrer o fato do Brasil passar por um momento de estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal, eu não posso modificar a Constituição Federal. Isso é chamado de limite circunstancial. Tá? Então, fique atento em relação a isso. Professor, legal. Então, se não existe essas situações, eu posso emendar a hora que eu quero. Também não, porque tem situações que eu não posso emendar a Constituição Federal. Eu não posso emendar a Constituição Federal em relação às cláusulas pétreas, ou seja, as cláusulas de pedra. Eu não consigo mexer. O voto ninguém mexe, voto secreto, universal e periódico, ninguém pode mexer. O Estado ninguém mexe também, o Estado ninguém pode mexer, a forma de Estado. Não pode mexer também, além do voto e do Estado, dos poderes. Nós somos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Eu não posso mexer. E ainda não posso mexer nos direitos individuais e coletivos. Direitos individuais e coletivos são conhecidos como os direitos fundamentais. Eu não posso mexer no sentido de diminuir, aumentar eu posso, no caso dos direitos individuais e coletivos. Agora sim, entendendo onde que está a emenda constitucional, fundamentada no artigo 60 da Constituição Federal, lá realmente esclarece a situação de quem pode propor uma emenda constitucional, e você já entendendo o que é uma emenda constitucional, que quem pode propor você já sabe, artigo 60. E essa emenda constitucional você já sabe também que é a única forma de alterar a Constituição Federal. É a única forma, não tem outra forma. Que nem sempre eu posso fazer isso. E aí sim, vamos entrar no assunto agora sim, você tendo realmente uma base para poder realmente dar andamento ao nosso tema de hoje. Foi proposta a emenda constitucional pelo nosso presidente atual. Ele fez a proposta de emenda constitucional da PEC, ou seja, proposta de emenda constitucional, chamada 287. Essa PEC 287 tem o objetivo de reformar a Previdência Social. A Previdência Social é a aposentadoria. Professor, é interessante a matéria? Meu Deus do céu, é interessante para todo mundo. Para quem vai se aposentar, para quem não se aposentou, para quem pensa em se aposentar, todo mundo tem que saber. É importante, é uma informação
de caráter público, realmente, de interesse público, merece sua atenção. Então vamos lá, preste atenção na aula aqui para você explicar para o colega, tem muita gente falando realmente situações que não existem. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Essa PEC, a 287, tem o objetivo... Professor, já é lei? Já foi aprovada? Não. A verdade é uma só. O pessoal está correndo, viu? O pessoal que eu falo. Toda emenda constitucional, quem faz a proposta, você já sabe, está no artigo 60. Depois vai para a votação. Emenda constitucional é um procedimento mais demorado, chamado também de dificultoso. Por quê? A votação não é simples. Ocorre a votação nas casas, ou seja, Congresso, né? No Congresso Nacional, mas de forma separada nas casas, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e duas vezes, 3/5. Então tem uma forma, 3/5, e tem que ocorrer a votação por 2 vezes, 2 turnos, né, dessa votação. Então não é fácil aprovar uma emenda constitucional. Fato é que nesse momento a coisa está bem adiantada, realmente o governo está tentando resolver essa situação, né, ou não resolver, mas sim resolver a questão do voto, para que isso seja aplicado já no ano que vem. A intenção é que a reforma da emenda constitucional ocorra e seja aplicada a partir do segundo semestre de 2017. Provavelmente no segundo semestre de 2017, em 2018, né, você que está assistindo nosso programa, já vamos ter essa reforma previdenciária. Fato é que essa reforma previdenciária, essa proposta de emenda constitucional, que ainda não é emenda constitucional porque está sendo votada, fato é que essa proposta 287 tem o objetivo de mudar a essência da nossa previdência atual. Como assim, professor? Atualmente, nós temos formas de se aposentar, aposentadoria. E é importante também você saber a diferença da aposentadoria para o benefício. A aposentadoria é uma outra situação, né? A aposentadoria tem 13º. A aposentadoria realmente tem um outro fundamento. Benefício, dou o exemplo como LOAS. Muita gente confunde LOAS. Professor, o que é LOAS? LOAS é um programa para aquele sujeito que tem necessidade e nunca contribuiu, ou na verdade contribuiu poucas vezes, mas pelo menos contribuiu, né? A intenção é essa. Esse LOAS é fazer que o sujeito receba um salário mínimo, não tem 13º, não tem nada. Desde que ele prove vários requisitos, né? Vários requisitos que você vai achar no site da Previdência Social, entre eles uma renda per capita da família, de meio salário mínimo cada um, merece você dar uma olhadinha, porque sempre está mudando, essas informações são atualizadas constantemente. Fato é que a Previdência Social em relação à aposentadoria, eles querem mudar a essência, a intenção é essa. Qual a justificativa? A justificativa é que a conta não fecha. Previdência Social é um efeito pirâmide, né? Ou seja, eu estou aposentado e você está contribuindo. Então a intenção do sistema é esse, eu recebo a aposentadoria, mas você está pagando, o outro está pagando, é um sistema que é uma pirâmide, então é um efeito pirâmide. Esse sistema, o governo, no caso federal, alega que não está fechando as contas. Não está fechando as contas e aí precisa de uma reforma urgentemente porque o saldo está devedor. Esse é o fundamento. E aí você vai tirar suas conclusões. Fato é que essa é a justificativa para ocorrer a reforma previdenciária. E a reforma previdenciária que foi proposta através da emenda constitucional 287 tem o objetivo de reformar a essência. E qual que é a essência? Primeira reforma, vamos lá, ó, é em relação à idade. É em relação à idade. Atualmente, com a lei antiga, ou atual, o sujeito ele pode se aposentar, o homem, aos 65, em relação à idade, hein? E a mulher, aos 60. Professor, e em relação à contribuição? Tem que ter, no mínimo, 15 anos de contribuição. Então, você pode se aposentar pela idade, por contribuição, ou os dois. Se você tem os dois, você realmente vai receber a aposentadoria de forma integral. Receber a aposentadoria de forma integral é diferente de teto. Teto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje, atualmente, nós trabalhamos com os valores em relação à aposentadoria. A aposentadoria vai de R$ 880, um salário mínimo, até 5.120 alguma coisa. Então hoje, nesse sistema da Previdência Social, ninguém deve receber, ninguém que eu falo realmente é aquele que não é servidor público, não é um cargo político, é outra situação, né? E tem as exceções. Mas, em regra geral, a população brasileira não recebe mais que R$ 5.100. 5.100 e alguma coisa. De 880, não recebe menos que um salário mínimo e não recebe mais que 5.100 e alguma coisa. Então essa é a regra, né, em relação ao valor. Isso chama teto. O professor está falando não é teto. O professor está falando de valor integral. Para você receber o valor integral da aposentadoria, você tem que cumprir os dois requisitos atualmente. Contribuição e idade. Quando você atinge os dois requisitos,
consegue unificar os dois requisitos, chamado de fórmula 95-85. Quando você atinge os dois requisitos, o homem e mulher, e bate 85 e 95, soma da contribuição mais a idade, você recebe a aposentadoria de forma integral. Professor, peraí, eu só contribuí, mas não bateu a idade, ou bateu a idade, mas eu não contribuí o período correto. O que vai acontecer? Você não vai receber de forma integral a sua aposentadoria. Hoje, existe o fator previdenciário que vai descontar, vai fazer um cálculo e vai descontar. Vai lá e vai tirar um pedacinho da sua aposentadoria. Então, quando você se aposenta atingindo hoje, atualmente, a fórmula, né, realmente 85, 95, você consegue unir as duas coisas, idade e contribuição, você recebe o valor integral. Se você não atinge as duas condições, você não recebe o valor integral. Essa emenda constitucional, a proposta dessa emenda constitucional, vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Hoje, o homem 65, mulher 60, então vai mudar tudo. Então vamos lá, vamos voltar aqui, ó. 5 mudanças importantes previstas nessa reforma previdenciária. Então a primeira reforma importante que a gente tem que falar em relação à idade. Atualmente, homem 65, mulher 60. Com a reforma previdenciária ocorrendo realmente a aprovação dessa reforma, unificou. O homem e a mulher só ficará aposentado, né? Será aposentado com 65 anos. Então o primeiro passo, a primeira mudança é a idade. A reforma previdenciária tem o objetivo de unificar a idade. Unificar é igualdade entre homem e mulher, 65 anos. Você só vai conseguir se aposentar, o homem ou a mulher, aos 65 anos. Então é uma idade mínima. Então a primeira mudança essencial é a idade mínima. Primeira. Segunda mudança essencial, professor, fala para mim. Falo, a segunda mudança é a contribuição. Primeira mudança, idade, 65, para o homem e para a mulher. Esse é o projeto, né? Não é atual, projeto, 65. Ainda nesse projeto, a segunda mudança é em relação à contribuição. Hoje, atualmente, quem colabora, quem contribui, pelo menos 15 anos, consegue se aposentar, se atingir a idade de aposentadoria. Mesmo que não tenha contribuindo durante 30 ou 35 anos, se você tem aí contribuição de 30, 35, depende do homem ou mulher hoje, que separa homem e mulher hoje, atualmente, se você consegue contribuir e não atingir idade, você consegue se aposentar. Com a reforma, a primeira mudança na reforma essencial é em relação à idade. Por quê? Você obrigatoriamente terá que ter contribuído 25 anos. Deixa de ser 15 e passa a ser 25 anos. Então a primeira mudança, idade, 65 para os dois. Atualmente não é assim. Segunda mudança em relação à contribuição. Atualmente 15 anos, vai passar para 25. Então é a segunda mudança. Tem mais mudança essencial? Tem sim. A terceira mudança essencial é em relação ao servidor público. Essa reforma previdenciária, que realmente está sendo votada, ela também esclarece a situação do servidor público. Ou seja, vai mudar a situação do servidor público. Ele vai seguir também as regras da Previdência Social. Então, o servidor público, salvo exceções, né, em cargos políticos e outras exceções, e ainda realmente o militar. O militar também, nessa proposta de emenda constitucional, não vai entrar. O militar, o governo entende, os criadores dessa proposta, a gente fala que foi proposta feita pelo presidente, mas passou por uma comissão, realmente pessoas ali que ajudaram ele a fazer a proposta. Não é da cabeça dele, a proposta é feita por ele, porque um dos requisitos para propor emenda constitucional só podem propor emenda constitucional o presidente, as assembleias legislativas ou as câmeras, né? Ou o Senado, a Câmara dos Deputados ou o Senado. Então, ele utilizou o poder que ele tem para fazer a proposta, mas a ideia vem de outras pessoas também. E aí a intenção é o militar realmente ter um regimento próprio, né? Ser criada uma lei para regular em relação ao militar, porque o militar, segundo essa própria proposta, o militar, se ele está afastado do serviço militar, mas se o país precisar, se acontecer uma revolta, uma revolução, o militar vai ter que trabalhar. Ele vai voltar ativa, né? Então esse militar vai voltar a trabalhar. Então por isso a proposta de reforma constitucional pensa dessa forma, que o militar não entra nessa regra. Mas o servidor público, em regra, em geral, vai entrar também. Então essa proposta de emenda constitucional, ela atingirá o servidor público e o trabalhador privado, da área privada, né? Então vai atingir os dois, tá? Então primeira reforma essencial, idade, 65 anos. Segunda reforma, contribuição mínima, no mínimo 25. Terceira, em relação ao servidor público, que agora
nessa reforma a intenção é atingir ele também, o servidor público, tirando exceções, e inclusive uma dessas exceções é o militar. Olha que interessante, ó. Professor, o que mais muda aí? O que muda também é em relação à integralidade do valor do benefício. Então, essa proposta de emenda constitucional, ela realmente esclarece lá, se você ler a proposta, que deverá ser criada uma lei para regulamentar. Hoje a Previdência Social, ela é regulamentada pelo salário mínimo. Os valores a serem pagos são regulamentados pelo salário mínimo. Tanto é que a Previdência Social, hoje o salário é de um salário mínimo até 5.100 e alguma coisa, né? 5.100 e alguma coisa. Não passa disso, mas é baseado no salário mínimo. Então, nessa proposta de emenda constitucional, a intenção é criar uma lei para que a correção e os valores sejam tratados nessa lei. Então, não mais com base no salário mínimo. Então, seria aí a quarta opção, a quarta alternativa. Olha que interessante, então. Então, muitas mudanças, essa reforma previdenciária vai mudar a essência da coisa e muda a fórmula, né? Hoje a aplicação da fórmula é 85, 95. Hoje existe o fator previdenciário. Hoje também, atualmente, tem a regra dos 60 anos para a mulher e 65 para o homem. Tem a regra de contribuição. Então, essa reforma realmente é uma reforma mesmo, porque vai mudar as fórmulas, vai mudar o pensamento. A regra da idade mudou, 65 anos. Não só a regra da idade, mas também a situação também, né, da contribuição, no mínimo 25 anos. A questão da integralidade da aposentadoria também. Então, o sujeito hoje que se aposenta, para ele receber o valor integral, ele vai ter que atingir a idade mínima de 65 anos. Então, muita coisa vai mudar. Então, essa reforma previdenciária é uma proposta ainda. Em votação, emenda constitucional, qual é o número dela? 287, tá? Então, volta aqui na emenda constitucional. Proposta de emenda constitucional não mudou ainda. Proposta só pode ser feita por 3 pessoas. Então, volto a falar aqui, ó. A proposta pode ser feita aí. Olha que interessante. 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, pelo Presidente da República, de mais a metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação. Ou seja, só eles podem propor. Professor, mas o cidadão não pode propor emenda constitucional? Não, cidadão não. Cidadão é quem tem título de eleitor. Cidadão pode propor ação popular, é outra história. Emenda constitucional, só eles, hein? Só eles. Não pode ser proposta emenda constitucional contra as causas pétreas, né? Forma federativa de Estado, ou seja, contra o Estado, ninguém mexe com o Estado. Voto direto, secreto, universal e periódico. Os direitos e garantias individuais. Ah, professor, mas isso não é direito de garantias individuais? Tem uma discussão em relação a isso, né? Que não poderia, mas aí realmente não. Existe uma discussão, mas não é o que acontece na prática, não é o fato, não é considerado um direito fundamental nesse sentido aqui. Então, tudo isso são formas de propor emenda constitucional. E olha em relação ao voto aqui, ó. Quando alguém faz a proposta, um desses 3, né? Faz a proposta, vai para a votação. Então, a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos, ou seja, em ambas casas, em ambos turnos também. Então, olha que interessante, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, emenda constitucional é a única forma que eu tenho de alterar a Constituição Federal, só através de emenda constitucional. E também, a emenda constitucional nem sempre eu posso fazer. Então, hoje, essa reforma previdenciária, o fundamento da coisa é a proposta de emenda constitucional. Tá bom? Então, só para esclarecer, para abrir realmente a sua cabeça em relação a isso. E aí sim você vai trazer as suas opiniões e você tem o direito disso. Ninguém não pode receber informação pronta. Você tem que entender e aí sim você aplica. Então, hoje você sai dessa aula aqui entendendo o que é emenda constitucional e entendendo quais são as principais mudanças, né? Tem outras mudanças também, que nosso tempo não permite falar, mas você tem uma base. As principais mudanças em relação à idade, contribuição, né? Integralidade do valor e também atingir o servidor público, tá bom? Então, vamos para a pergunta. Vamos lá, vamos ver se tem pergunta boa aqui. Vamos lá, olha só. Luiz Bastos, São Paulo. Não tem uma lei de transparência, como provam contas não batem? Ouço em vários lugares que tem dinheiro sobrando. Olha que interessante. Realmente, não só lei, mas tudo que é conta pública, a verdade é uma só. Tem que seguir o princípio da publicidade. Nós temos os tribunais de contas, né, para fiscalizar isso. Além do Tribunal de Contas, é uma função nossa também, por isso qualquer conta pública você tem que conseguir o acesso, né? Então, as contas públicas devem seguir o princípio da publicidade, ou seja, todo mundo deve ter acesso. E aí existe essa discussão, né? Existe essa discussão, pois a Previdência Social segue realmente um cronograma de pirâmide, né? Você recebe a aposentadoria, mas eu e mais 7 pessoas estamos pagando a sua aposentadoria com a contribuição.
Então muita gente fala, existe uma discussão se por que fazer isso, essa reforma, sendo que o próprio sistema se mantém. E aí vem a pergunta, será que se mantém? Será que não se mantém? Então tem uma discussão em relação a isso. Mas fato é que nós temos órgãos para fazer essa fiscalização e qualquer cidadão pode ter acesso às contas públicas também. Temos sites, bons sites em relação a isso também, viu? Blogs em relação a isso, falando de contas públicas. A verdade é uma só, quem é servidor público não tem escapatória, porque essa informação é pública, então você vai saber, se o seu cunhado é servidor público, você vai saber quanto ele ganha, não tem como fugir disso, porque essas informações são informações públicas, tá bom? Então, olha só que interessante o nosso tema. Desejo a você, a todo mundo que está assistindo nosso programa, um feliz Natal, um feliz Ano Novo, muita saúde, muita paz e seja feliz sempre. Corra atrás da felicidade, isso que é importante. A vida é curta, é uma passagem e a gente tem que ser feliz, tá bom? Pratique a caridade, faça o bem, isso é importante. Faça o bem, não veja quem. Eu agradeço a todos que assistiram o nosso programa, mando um grande abraço a todos, sucesso e muita energia positiva para você, tá bom? Então um abraço do professor Júlio, fui embora, feliz Ano Novo, até 2017. Tchau, fui!